Salve, salve nação corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos saber, junto com o nosso grande Chico Garcia, as últimas informações do Timão. Tudo sobre o confronto desta quinta-feira contra a Chapecoense e também tudo sobre as movimentações do Corinthians no mercado da bola. Bom, rapaziada, vamos lá, né? 5 jogos sem vencer. Um desempenho que também deixa a desejar. Teve uma derrota nesse meio tempo dentro de casa, que foi contra o Coritiba. Eliminação no Campeonato Paulista. Dá pra gente dizer que é uma instabilidade, que é um momento ruim sob comando do Dorival Júnior. Não a ponto de pedir a cabeça do técnico, pelo menos na minha opinião e pelas informações que tenho, pelo menos por enquanto. Eu sei como funciona a batida do futebol brasileiro. Se isso persistir por mais 10 jogos, ou por mais 5 jogos, né, totalizando 10 jogos de jejum, talvez a gente discuta alguma coisa. Se a gente souber de alguma informação interna de que o Dorival está perdendo a mão e tudo mais, talvez a gente possa conversar sobre isso. Não é o caso. Não é o caso nesse momento. Dorival tem o grupo na mão, a diretoria confia nele, o elenco também, os resultados não estão bons, o desempenho também está insatisfatório. Agora, cabe ao Dorival mudar isso. E ele só vai mudar com resultados e ele tem pela frente alguns jogos importantes. Esse jogo contra a Chapecoense é fora de casa, mas é uma equipe que briga na parte de baixo. E que mesmo sendo na Arena Condá, o Corinthians pode ir lá conseguir uma vitória e interromper essa sequência ruim. Mesmo que ele precise fazer mudanças no time, eu já vou falar sobre isso. Só que depois ele tem o Flamengo na Neoquímica Arena. E aí é aquele jogo grande para você se estabelecer. Não estou dizendo que com tropeço você tenha dificuldades, até porque depois tem a data FIFA e aí o Corinthians fica aí 10 dias, praticamente 10 dias, cerca de 10 dias, aí, uma semana, 10 dias na folga, como todo mundo, né, para poder trabalhar e melhorar na volta. Agora, esses 2 jogos, eles são importantes até para, nessa pausa da data FIFA, você ter uma tranquilidade maior. Se é que tem algum zum para acabar com isso. O grande problema fisicamente, o elenco vem apresentando algumas dificuldades e não é de hoje, né? Foram 9 jogos em fevereiro, em março a coisa reduziu exatamente pela eliminação do Paulista e aí com 12 dias apenas de treinamentos, quando voltou tomou aquela pancada do Coritiba por 2-0. Então, nesse momento, o elenco está ainda com desgaste e aí talvez ele precise dar uma revezadinha no time para priorizar o jogo contra o Flamengo, que é aquela história que a gente já conhece desse elenco, né? Jogo grande, jogo com vitrine, pode ter certeza, os caras vão se doar um pouco mais. É o que acontece nesse Corinthians, eu já desisti de bater contra isso realmente acontece. Só que contra a Chape, provavelmente alguns jogadores não atuem. O André Carrilho, por exemplo, que vem sendo um titular do Corinthians, né? Eu não acho que ele está no seu melhor nível técnico e físico, inclusive, mas ele vem sendo titular. Ele foi poupado mais uma vez do treinamento. Talvez ele não comece a partida. A gente pode colocar dessa forma. Tem jogadores com 2 cartões amarelos que podem ser preservados para que eles não percam o jogo contra o Flamengo. E eu estou falando de titulares. Ranielli e os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, que também daqui a pouco podem ter um descanso pela sequência, né? Já que eles são titulares absolutos e o Dorival mexe muito pouco nas laterais. A dupla de zaga, já com uma sequência grande, Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, inclusive, falhando aí no jogo contra o Santos. Talvez eles ganhem um descanso para colocar o André Ramalho, ter um ritmo de jogo, juntamente do João Pedro Choca, que nem foi relacionado para a última partida, para vocês terem uma ideia. Então pode ser que ele faça mexidas nesse sentido, né? Tem a dupla de zaga, tem os laterais, né, que tem 2 cartões e também sequência de jogos. Aí você coloca o Pedro Milans na direita e o Angileri na esquerda. No meio de campo, ele tem opções. Ele tem o Matheus Pereira, que já voltou. Ele tem o Alan, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Santos. Ele tem o Breno Bidon. Ele tem o André. Ele tem opções para colocar ali no meio, se ele não quiser usar o Ranielli. Se ele quiser descansar o Bidon, por exemplo, e dar uma titularidade para o Garro, pensando lá no Flamengo com o Bidon de titular, ele pode fazer isso. E no ataque, provavelmente o Memphis não jogue. Né? Dentro daquela linha de que o Memphis ele acaba se desgastando mais, se doando mais em jogos grandes, ele jogou o clássico e aí talvez ele seja preservado para o jogo contra o Flamengo. Por que eu estou falando isso? Mas na minha visão, pessoal, eu acredito que é uma decisão assertiva aí do Dorival Júnior, já que esse é um confronto onde a tendência,
O Corinthians, até com um time alternativo, um time misto, é jogar bem, é conseguir um bom resultado. E nos próximos jogos o Corinthians enfrenta o Flamengo, uma equipe de maior expressão, onde precisaremos de um elenco totalmente descansado, um elenco muito bem fisicamente. Então acredito que nesse confronto contra a Chape, ter alguns jogadores aí que não vêm jogando é bastante útil também para eles ganharem ritmo de jogo e se manterem aí como úteis no elenco do Timão. Porque há uma dosagem com o Memphis Depay desde o começo do ano. Então, se você quiser tirá-lo de um jogo, seria nesse, evidentemente. Até porque Yuri Alberto deve voltar. E eu diria para vocês que o Yuri, na minha opinião, nem esperaria no banco. O Yuri voltando a pleno, ele tá em condições, ele começaria. Com o Caio César, que voltou agora. Então eles podem fazer uma dupla de ataque. O Yuri Alberto e o Caio César, por exemplo. E ele tem outras opções, tem o Vitinho, tem o Guinegão. Porque o adversário não é desconsiderar a Chapecoense, que arrancou um ponto do Grêmio, por exemplo, nessa última rodada. Que, assim, é um time chato, tá? É um time chato de jogar, mas, por exemplo, o São Paulo foi lá, é o líder do campeonato, foi lá e ganhou o jogo. Foi lá não, foi no Canindé o jogo, né? Com campo pesado e tudo mais. Mas ganhou da Chapecoense porque, assim, não disputam a mesma coisa. Se o Corinthians não quer disputar a mesma coisa que a Chapecoense, tem que ir lá e fazer o resultado. Pelo menos é assim que eu penso. Mesmo que depois você tenha um Flamengo. Mesmo que você precise preservar jogadores. Porque o elenco me parece suficiente para ganhar da Chape, mesmo fora de casa. Pelo menos é o que eu penso. Vamos falar sobre outras situações que estão acontecendo, porque a gente vai projetar esse time ainda no vídeo pré-jogo, né? A gente ainda tem a quarta-feira com mais uma atividade, saber se alguém foi preservado de um treino aqui ou outro, qual foi o time titular que treinou, tudo isso a gente vai saber no treinamento dessa quarta. Mas o Pedro Raul pode estar de saída, mas é muito difícil que isso aconteça. O Pedro Raul ganha um salário muito interessante. Não gosto de falar muito valores, mas nesse caso é importante porque revela a dificuldade que o Corinthians vai ter de negociá-lo. É cerca de R$800 mil o que o Pedro Raul recebe vindo do México, né? Aquela contratação, pagando mais de R$20 milhões, aquela coisa toda. O Corinthians já emprestou ele para o Ceará, reintegrou porque estava com dificuldade no elenco, transfer ban, aquela coisa toda. Só que realmente ele recebeu algumas oportunidades e não vem dando conta do recado. Para ele jogar, dois clubes se ofereceram para poder contratar o Pedro Raul, mesmo que por empréstimo. O Vitória e o Remo. Só que o Corinthians não abriu mão de que os clubes pagassem integralmente os salários do Pedro Raul, não uma parte apenas. E aí ficou difícil, porque esses clubes não têm condições de arcar com o salário integral do Pedro Raul. E eu digo mais, dessa maneira o Corinthians nunca vai conseguir emprestar o Pedro Raul. Vai ter que pagar uma parte, para pelo menos abater uma parte do prejuízo. Senão, vai ficar com ele pagando os R$800 mil para ele sentar no banco. Entrar em alguns jogos para tentar uma bola aérea, quando o time nunca cruza para ele e ele sem tocar na bola. Então, não faz muito sentido. É aquele prejuízo, cara, que você tenta diminuir, porque ele já existe, né? Enfim, o fato com o Pedro Raul é esse que está posto. Dificilmente ele vai ser negociado e tem até o dia 27 desse mês para fazer essa negociação, que é aquela janelinha, a janela de transferências interna para o futebol brasileiro, depois do fim dos estaduais, até o dia 27 de março. Beleza? Diante disso, também tem a possibilidade de contratar o Arthur Cabral, que a gente já falou, que perdeu espaço com o Martim Anselmi lá no Botafogo, que eu nem sei se vai continuar, né, o treinador, mas o Corinthians abriu negociações, ele tem um valor de mercado muito superior, o Corinthians nem trabalha com esse modelo de negócio, mas está tentando um empréstimo até o final do ano. Acho difícil também o Botafogo reforçar, mesmo que não queira contar com o jogador, uma equipe do futebol brasileiro, sem nenhuma compensação, recebendo alguém. Será que eles aceitariam o Pedro Raul? O fato é que as conversas estão bem no começo e tem até o dia 27 para resolver. O modelo que o Corinthians gostaria seria um empréstimo até o final do ano, o que seria um jogador, imagino eu, mais útil do que o Pedro Raul, até pela característica que tem o Arthur Cabral. Mesmo que ele não esteja jogando no Botafogo, acho que ele jogaria fácil no Corinthians como um reserva, evidentemente, do Yuri Alberto, dependendo, podem até jogar juntos e tal, né? Porque o Yuri joga pelos lados também, faz segundo atacante, ataca espaço, aquela coisa toda. Enfim, né? É uma negociação que ainda está em estágio inicial. Você gostaria dele no seu time? E me conta aí, o que vocês acham?
E aí, fiel, vocês aprovariam a venda do atacante Pedro Raul e a contratação do atacante Arthur Cabal para substituí-lo no ataque do Timão? Peço que vocês deixem aí a sua opinião nos comentários. E antes de finalizar o vídeo, fiel, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam aí no nosso canal, deixem o seu like no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E te espero aqui, fiel, nos próximos vídeos.